Olá, Júlia. Então vamos fazer a atividade? Você desculpa se eu demorei um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. O medicamento utilizado como laxante apresenta em sua composição química os sais Na2HPO4, que é chamado de hidrógeno fosfato de sódio, e o NH2PO4, que é o dihidrógeno fosfato de sódio, nas concentrações 142 gramas por litro e 60 gramas por litro, respectivamente. Então, nós vamos ter em cada 1 litro de Na2HPO4, nós vamos ter 142 gramas, né? E nós vamos ter 60 gramas de dihidrógeno fosfato de sódio em cada 1 litro da solução. A eficácia do medicamento está relacionada à alta concentração salina, que provoca perda de água das células presentes no intestino. Aí eu já estou vendo que vai ser um caso de osmose, né? Eu não falei para vocês de osmose, mas a gente calcula a concentração, né? Porque a osmose, como você estudou com a Cris ano passado, né? É o transporte através da membrana, não é isso? Olha, então é o transporte do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso. Então a gente vai até falar disso. Eu vou calcular a concentração, mas essa parte aí, que é a última propriedade coligativa, vai ficar, tá? Mas eu vi agora porque eu vi perda de água das células do intestino. Então, tudo bem. Então, a gente vai ver, primeiramente, que os sais, eles vão estar dissolvidos na água, né? No nosso próprio corpo, né? Admitido que cada um dos sais encontre 100% associado, calcule a concentração de íons sódio em mol por litro do medicamento. Então, aí você vai ver que coisa que você já está acostumado a fazer, tá? Porque você vai ver, olha, que é praticamente aí o cálculo estequiométrico, não é isso? Ó, ele está te dando lá a concentração em gramas por litro e está pedindo para você trabalhar em mols por litro, né? Então, você vai fazer a conversão. Mas antes da conversão, tem uma coisa muito importante. Aqui está se tratando de dissociação de um sal em água, né? Então, como nós vimos quando nós estudamos a concentração mol por litro, né? Quando você adiciona o sal na água, você vai analisar a concentração molar dele, né? A partir de uma equação química, não é isso? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou representar com você os dois sais, através da reação de dissociação iônica, né? Em presença de água. Então, nós vamos pegar aí o primeiro, que vai ser o hidrógeno fosfato de sódio, tá? Então, o Na2HPO4, tá? Olha, aqui é o primeiro sal. Em presença de água, você fala assim, mas onde que tirou essa água? Do próprio organismo, tá? Olha, então, vai ficar em presença de água, você vai ver que nós vamos dissociar e formar íons. Então, nós vamos separar o cátion, né, do ânion, ou seja, o metal do ametal, né? Como é um sal, a gente remove o metal. Então, vai ficar Na+, né? Porque quando você rompe a ligação, o sódio, as partículas, elas vão ter que estar estabilizadas de acordo com a regra do octeto. E o sódio, de acordo com a estabilização dele, ele tem que perder um elétron. Mais HPO4, olha só, presta atenção. Aqui você está vendo deslocamento de 2 átomos de sódio, né? Cada átomo de sódio vai ter que doar 2 elétrons para o oxigênio, não é isso? Então vai ficar -2 ou 2-. E nós vamos balancear aqui o cátion sódio. Pronto. Então, já fizemos aqui, olha, a dissociação iônica. Próximo passo, nós vamos analisar a concentração do reagente do produto, né? Porque aqui, como você vai ter que analisar concentração mol por litro, né? Você vai ver quantos mols foram formados de cátions e ânions a partir de 1 mol do sal que está no estado sólido. Tá? Então, a gente vai ver que para cada uma quantidade do sal, né, nós vamos produzir 2 quantidades do cátion sódio
e uma quantidade do hidrógeno fosfato, tá? Então vamos lá. Só que ele pediu para você analisar a quantidade de cátion sódio dentro do nosso organismo, não é isso? Não foi isso que ele falou? Ó, calcular a concentração de íon sódio, né, em mol por litro no medicamento. Então vamos lá. Eu sei que você gosta muito de trabalhar nessa massa versus massa, depois você vai converter para número de mols. Não é isso que você faz? Eu sei que você gosta de fazer assim. Agora você pode trabalhar também mol versus massa, não tem problema, ou massa versus mol, tá? Eu vou fazer igualzinho você faz, tá bom? Olha, então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que verificar quantos mols por litro, né? Ó, quantos mols de cátion sódio vai ser produzido a partir de 142 gramas do hidrógeno fosfato de sódio, né? Porque ele falou que a concentração respectivamente. Então, do Na2HPO4 nós temos 142, não é isso? Então, o que nós podemos verificar? Qual é a quantidade de cátion sódio produzida a partir de 142 gramas, né, do sal. Então, o que nós vamos fazer? Trabalhar cálculo estequiométrico, né, massa versus massa, não é isso? Olha, então nós vamos ver que a massa do hidrógeno fosfato de sódio, se você for calcular, ó, 23 com 23, 46, mais 1, vai dar 47 com 31, 47 com 31, 78, mais 64, né? Então, vai dar 142 gramas, ó. Cada 142 gramas, ó, tá? Do sal, nós vamos produzir quantos gramas do sódio? A massa do sódio, ela é 23. Como nós temos duas quantidades, 2 mols, então vai ser 46 gramas, tá? Aí, né, que legal. Ele falou assim, e se nós usarmos 142 gramas? Então, ó, vou poder fazer isso aqui, né? Para cada 142 gramas, X. Então, X é igual a 46 gramas. Não tinha necessidade, né? Mas eu vou fazer só para te mostrar, tá bom? Então, agora o que é o nosso objetivo? Passar para mols, já que ele pediu para a gente trabalhar em mols. Então, nós temos que calcular quantos mols de sódio existem em 46 gramas. Então, vamos lá. Calcular agora, olha, o número de mols de cátion sódio em 46 gramas, né? Que é a quantidade de cátion que tem em 142. Então, agora, o que nós vamos trabalhar? Mol versus massa, ó. Então, cada 1 mol de sódio tem 23 gramas, tá? Olha. Ah, Laura, você vai trabalhar com 2? Não, é só para você fazer a conversão, que se você fosse trabalhar 2 aqui, você ia dobrar, não, tá? Então, você vai trabalhar em mol, cada 1 mol tem 23 gramas. Isso quer dizer que em 46 gramas, olha só, do sódio, nós temos quantos mols? Ó, nós vamos dobrar, então vão ser 2 mols. Tá vendo? Não é difícil, é fácil, né? Então, nós já vimos que em relação ao o hidrógeno fosfato de sódio, não é isso? Nós vamos ter 2 mols, tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, agora nós vamos calcular o número de mols, né, de cátion sódio no dihidrógeno fosfato de sódio. Dihidrógeno porque nós vamos ter 2 hidrogênios. Então, ó, NaH2PO4 em presença de água, né? Olha, tudo bem? Nós vamos produzir Na+. O que é o nosso objetivo? Deslocar o sódio. Se nós deslocamos o sódio, o que sobrou no restante do composto? H2PO4, põe entre parênteses, menos 1, porque cada sódio vai doar um elétron para o oxigênio, que é mais eletronegativo, tá? Agora, nós vamos relacionar a proporção do sal em relação ao cátion sódio. Então, você vai ver que nós vamos ter, a proporção vai ser de 1 para 1, tá? Então, para cada uma quantidade do sal, nós vamos produzir uma quantidade do cátion, tá? Então, vamos lá.
Agora, olha, ele falou o seguinte, que ele quer saber qual a quantidade de cátions existe em 60 gramas de hidrógeno, sulfato e fosfato. Estou tão acostumada com o fosfato de sódio, tá? Então é só a gente calcular a massa dele. Quanto que vai dar a massa dele? Olha só, presta atenção, vai dar 23 com 2, 25, 25 com 31, 25 com 31 vai dar 56, 56 com 64 vai dar 120, né? Cada 120 gramas do sal, nós vamos produzir 23 gramas do cátion. Não é isso? Ó? Cada 60 gramas do sal, nós vamos produzir X. Então, X é igual a 11,5. Não é isso? Ó, é 11,5 gramas. Então, olha só que legal. Agora, ele quer que a gente converte para mols, né? Então, vamos lá. Ó. Cada 1 mol do sódio tem 23 gramas. É isso? Isso quer dizer que cada 11,5 gramas tem X. X é igual a meio mol. Tá? Olha. Agora, o que ele falou? Quando ele te falou concentração em gramas por litro, ele está falando que tem 1 litro da solução. Tá? Ó, você tem 1 litro da solução, então nós vamos ter aqui, ó, X é igual a X, aqui, né? X é igual a meio mol por litro. Tá? Ó, aqui nós temos 2 mols por litro. Tá? Olha, vai ser a concentração dele. Tudo bem? Então, ele pediu para calcular o número de mols total, né? A concentração de íons de sódio total, né, no medicamento. Então, a quantidade de íons de sódio vai ser 2 mais meio, que é igual a 2,5 mols por litro, tá? Esse, então, seria o valor. Aí ele falou o seguinte, em seguida, também em relação ao medicamento, nomeie o sal com menor concentração e a propriedade coligativa correspondente. Então, o sal de menor concentração vai ser o dihidrógeno fosfato de sódio, né? Porque ele tem meio mol em cada 1 litro. O outro, o hidrógeno fosfato de sódio, nós vamos ter 2 mols em cada 1 litro, né? Então, esse aqui a gente vai ver que ele é menos concentrado. E a propriedade coligativa correspondente à sua ação laxante, aí eu vou explicar na próxima aula, tá? Que vai ser, na verdade, a osmose, tá? Porque aqui você vai ver que não tem nem temperatura de ebulição, nem pressão de vapor. E a osmose é um processo que ocorre, né? Igual eu falei para você no início, é isso que você já estudou com a Cris. É o transporte através da membrana. Aqui na química, a nossa membrana, a gente vai representar por na verdade, eu vou mostrar para vocês, tipo como se fosse uma telinha, tá? Por uma membrana semipermeável, quer dizer que parcialmente vai passar o solvente, né? E o soluto não. E como vocês viram lá com a Cris, né? É um processo espontâneo que passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Quem que passa? O solvente, tá? Olha, então, aí quando ele falou que provoca perda de água das células presentes no intestino, né? Então, é um processo de osmose. Então, aí na próxima aula eu vou falar para vocês sobre isso. Vou dar um exemplo, vou mostrar como que ocorre essa passagem e também a pressão osmótica. A pressão osmótica, ela vai ser uma força exercida contra o processo de osmose. Vai ser uma osmose inversa, tá? Beijinho, saudades.